Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui novamente no bate-papo com o estomaterapeuta, dessa vez para a gente discutir diagnóstico diferencial de úlceras de perna. Tem chegado algumas perguntas e aí eu vou tentar simplificar, ok? Para a gente contextualizar, primeiramente eu estou usando o documento da UNDS International de 2015. É uma entidade extremamente importante que dita diretrizes, consensos para ser utilizado no mundo inteiro. Então a nossa base vai ser este documento. Então esse documento ele centraliza as informações em úlcera venosa, úlcera arterial e úlcera mista, ok? Então vamos lá. Primeiramente, nós sabemos que a úlcera venosa sempre tem maior incidência no nosso serviço, né? Nós temos 85% a frequência dela chega até 85%. A úlcera arterial 30%, úlcera mista 20%. Entenda-se, o que é úlcera mista? É uma lesão onde a gente tem um componente venoso e um componente arterial. Na maioria das vezes, esse componente venoso sobrepõe o arterial, mas essa complicação existe ali, tá bom? E as outras causas que seriam pé diabético, seriam lesões infecciosas, quaisquer outras lesões. É assim que eles fazem essa separação, ok? Então aqui nós temos etiologia, localização, histórico, características e outros achados para ajudar nessa formulação do diagnóstico diferencial, para você tentar entender a etiologia dessa lesão. Então, são características que nós vamos observar basicamente na consulta, na avaliação desse paciente. Então vamos lá. Úlcera venosa, a localização dela, a maioria das vezes são nos maléolos. É óbvio que a gente tem que considerar que nós somos saúde, não somos exatas. Então existem variações de indivíduo para indivíduo, é uma série de implicações que podem ocorrer. Porém, a venosa em geral está nos maléolos. O histórico desse paciente, nós vamos observar que ele tem veias varicosas, passado de trombose venosa profunda, isso é uma informação muito importante. Doenças venosas quaisquer, tem insuficiência venosa, insuficiência valvar, varizes, veias dilatadas, tá certo? Trauma e cirurgia, principalmente pela questão de mobilidade também, né? Então a gente tem esses achados na nossa coleta de dados. Características da ferida. A ferida nos diz muito. Quando você olha para uma ferida, você tem uma noção macroscópica do que ela pode ser. Então isso é uma informação muito importante, mas eu chamo a atenção que sempre vão existir as variações. Nós estamos falando de saúde e não de exatas, tá? Então, em geral, nós vamos ter bordas irregulares, ela é superficial. Poxa, mas eu já tive úlcera venosa profunda. Eu também já tive. Isso pode acontecer. Mas, em geral, quando a gente fala de características gerais, ela vai tender a ser superficial. Nós vamos encontrar tecidos de granulação. Eu já atendi úlcera venosa que estava recoberta 100% por necrose coagulativa, tipo SCAR, aquela necrose dura. Já chegou mais de uma vez para mim. Era uma úlcera venosa sem componente arterial, mas ela tende a ser um tecido mais granulado e com aquela necrose tipo esfacela imbricado, né? Que as pessoas chamam de fibrina, que na verdade a fibrina sai do vaso, coagula e fica ali entremeando o tecido, tá bom? Alta exudação, pela própria característica, né? Então a gente tem, quando a gente está diante desse paciente, nós temos que avaliar o volume de exudato dessa ferida. E dor pode estar presente numa intensidade variada. E o importante é uma informação importantíssima. O paciente melhora com elevação das pernas. Isso aí é um fator fundamental, tá? Porque na dor arterial isso vai piorar. E outros achados, nós vamos ter edema próprio dessa insuficiência, porque o sangue tem que voltar para o coração. Ele tem algum problema ou no sistema venoso superficial, profundo, comunicante, valvar, ou mesmo musculatura de panturrilha. Existe uma estase, o sangue fica parado no membro inferior e ele vai fazer o quê? Ele, ao invés de ficar no vaso, vai aumentar a permeabilidade desse vaso e ele vai para o interstício, onde a gente vai ter o edema, tá bom? Eczema de estase, porque os elementos do sangue vão provocar reações alérgicas, imunológicas ali, respostas imunológicas. Então eu posso ter um eczema de estase, lipodermatosclerose,
que eu vou ter uma fibrose no meu subcutâneo, eu só vou conseguir perceber a lipodermatosclerose palpando. Se eu olho, eu vejo aquela alteração de cor, mas isso pode ser uma dermatite ocre ou alteração de pigmentação. Porém, para eu poder saber se é a lipodermatosclerose, eu preciso palpar, porque esse tecido está endurecido. E já falei da hiperpigmentação e atrofia branca também. Já na úlcera arterial, qual a localização? Mais frequente nos dedos, pés, lateral dos pés, tá bom? Ou na tibial mesmo, na face anterior, na lateral da tibial. Pode estar em outros locais? Pode. Novamente eu falo, nós somos ciência e não exatas, tá bom? E o histórico é importantíssimo, uma característica de dor, porque esse paciente vai ter dor severa. E essa dor, ela vai aumentar ao deambular, então é a claudicação intermitente, porque eu não tenho oxigênio suficiente para suprir a demanda da minha musculatura. Então o indivíduo vai ter dor, principalmente ao caminhar. Ele caminha 10 metros, sente dor. 20 metros, sente dor. Então isso já nos diz de uma lesão arterial, tá bom? Doença cerebrovascular geral, né? De base, então são doenças que podem estar presentes alterando essa circulação arterial, que a gente pode ter obstruções e isso vai levar à diminuição do fluxo sanguíneo naquele local, consequentemente eu tenho morte tecidual e vou ter a lesão. A característica da ferida já é um pouco mais diferente. Quando a gente disse da úlcera venosa, que ela tem bordas irregulares, essa tem uma borda mais como se fosse um punch de biópsia que a gente usa, a dermatologia usa. Você vai lá, as bordas estão bem certinhas, são feridas mais arredondadas. Isso é um diferencial. Pode ter diferença? Pode, né? Elas são dolorosas, como eu já falei. Em geral também pequenas. Necrose vai estar presente, então eu não tenho oxigênio, tenho morte tecidual, então eu vou ter necrose seca, né? A necrose coagulativa, podendo até inclusive ter gangrena, tá bom? E outros achados, a pele. A minha pele ao redor vai estar frágil, é uma pele brilhante, uma pele que pode descamar, os pelos estão caindo, porque eu não tenho oxigênio, eu não tenho como nutrir esses tecidos. Então, obviamente, eu vou ter essas alterações de fâneros também, tá bom? E o pulso? Pulso pode estar fraco ou ausente. E aí eu chamo atenção, tá? Porque o pulso, ele pode estar ausente na palpação em 2% da população mundial. Então eu preciso também fazer o ITB, o índice tornozelo-braço, que eu já tenho uma aula específica sobre isso, ok? Pé diabético. Nós temos alterações no pé diabético neuropáticas e neuroisquêmicas, ou seja, eu vou ter alterações relacionadas à perda de sensibilidade, à hidratação da pele, também perda de pelos e vou ter também as neuroisquêmicas, alterações microvasculares ou até mesmo macrovasculares. Eu vou ter alterações de circulação. Então eu tenho dois tipos no diabetes. Por quê? Diabetes vai fazer todo esse processo de alteração circulatória e também de perda de sensibilidade. Isso é muito importante. Então, se eu estou falando de perda de sensibilidade, eu estou falando que eu vou ter uma descarga de pressão, áreas de pressão. Então essas lesões vão estar principalmente nos pés, geralmente nessas áreas que eu tenho descarga maior, cabeça de metatarso, pode ser calcâneo, lateral dos pés, tá certo? Então, a causa disso aí é diabetes. Se eu tô falando de pé diabético, eu tenho que focar em diabetes. E aí eu tenho que lembrar que eu preciso controlar diabetes. O nosso marcador também, eu já falei sobre isso, é a hemoglobina glicada, que tem que estar abaixo de 7, dependendo da idade, aí a gente tem que acompanhar isso. Porque não adianta tratar a ferida sem acompanhar a doença de base. E obviamente, perda de sensibilidade. A profundidade é variável, pode ser superficial ou profunda, lembrando que nos pés eu não tenho muito panícula adiposo, então as lesões elas tendem a ser superficiais numa avaliação imediata, porém, por não ter tanto tecido subcutâneo, se a gente fosse dimensionar, ela já está próxima ao osso, então seria uma lesão profunda, tá bom? E pode também atingir ossos e tendões, obviamente. E nós temos que nos preocupar com osteomielite. Então, o nosso colega ortopedista tem que entrar em ação, porque toda vez que eu tiver exposição
óssea, tá? Sequestro ósseo, ou eu toco o osso com alguma pinça, qualquer coisa que seja, então eu já subentendo que esse paciente pode ter osteomielite. Então preciso mandar ele para o ortopedista. E aqui, como eu falei, as alterações neuropáticas esse pé pode estar quente, tá? Porque às vezes as pessoas imaginam que a úlcera do pé diabético é um pé frio. Não. Se ele não tiver alteração neuroisquêmica, os pés podem estar quentes, porém eu tenho áreas de quê? Calos e calosidades, que é a resposta a essa distribuição inadequada de pressão. E eu tenho uma aula também sobre calos e calosidades, ok? E as neuroisquêmicas, eu vou ter pés frios, pulsos podem estar ausentes, ou pode estar fraco. Então é sempre interessante fazer tanto mesmo na venosa, sempre que eu vou avaliar pulso, eu sempre comparo com o membro contralateral para eu poder tentar entender se ele está alterado ou não, tá certo? Então essas são as lesões que este consenso de 2015 trata. Nós sabemos que nós podemos ter a úlcera hipertensiva, né? E outras, só que ele foca mais nessas duas que elas têm maior incidência nos nossos ambulatórios e consultórios, tá bom? Então é isso, de uma forma simples, só para chamar atenção para esses pontos que eu preciso estar atento para poder conseguir entender que tipo de ferida eu tenho. Então se inscreva no nosso canal, se você curtiu, dá o like e compartilhe, isso é muito importante. Eu agradeço a todos e até a próxima, um abraço.